Bom, vamos dar continuidade. Hoje nós estaremos realmente fazendo a mixagem da bateria apenas com o conhecimento que nós tivemos até agora sobre a equalização, tá? Nós trabalhamos todas as peças da bateria, desde o bumbo, caixa, hi-hat, os pratos, os tons, né, que nós fizemos por último, as últimas matérias. Eu comecei a falar num tutorial só sobre apenas um dos tons, e no tutorial anterior nós aprendemos a trabalhar com os outros tipos de tons, né, que no caso desta virada aqui nós tivemos mais 3 tons, que foi o tutorial passado. Aqui nós já fizemos a equalização de todas as peças, tá? Você pode ver que quando eu marco aqui no bumbo, ó, o equalizador mostra que existe uma equalização que eu trabalhei somente o bumbo. Se eu clicar aqui na caixa, o equalizador aqui já mudou. Então eu já estou com a caixa equalizada, como eu vim ensinando desde o início quando nós começamos a aprender a equalizar as peças da bateria. Eu comecei pelo bumbo, pela caixa. Temos aqui também, como eu cliquei aqui, já temos a equalização do surdo. Tudo isso foi feito. No tutorial passado, nós já entramos nesses 3 tons aqui diferentes, que são o MIDI. Primeiro nós falamos sobre o surdo, né? Aí nós tivemos aqui de novidade o tom MIDI, o tom grave e o tom high. Então nós temos aqui 4 tipos de tons, que vai desde o high ao grave, tá aqui, ao tom MIDI e ao surdo, né? Que sabemos que é o da bateria após o bumbo, é o instrumento mais grave que tem. Então já está tudo equalizado, cada um aqui com a sua equalização. Por último, o tom high, também aqui com a sua equalização. Você pode ver que cada um deles, a fundamental entra num lugar diferente, como foi bem explicado nos últimos tutoriais. E o prato de ataque, tá? Como vocês podem ver, o volume aqui, ó, está todo no máximo. O panorama está todo normal, sem mexer em nada, tá? De todas as peças, ó, estou mostrando uma por uma. O surdo também, o panorama, o volume no máximo, e o panorama, né, também no meio. Quer dizer, tá tudo normal, sem nenhum tipo de mixagem, tá? Aqui, todos por igual. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu vou fazer uma mixagem aqui, a princípio simples, normal, porque existe a grande necessidade que no próximo tutorial eu já vou estar falando sobre voz, vou estar dando várias dicas de como a gente pode tratar, botar uma voz para frente, como a gente pode tá tendo várias ideias diferentes de fazer uma mixagem para a voz ficar sobressaindo na frente. Mas antes de eu falar sobre voz, eu vou ter que falar no próximo tutorial especificamente sobre esse cara aqui. Até o momento, eu falei sobre equalização. Então, as coisas mais importantes que tem numa mixagem, e olha que aqui está só uma bateria, hein? Mas quando você tiver aqui tudo, seja beats, seja rock, seja jazz, seja o que for, quando você tiver, além de uma bateria, vários instrumentos te acompanhando numa mixagem, a principal coisa que a gente trabalha numa mixagem é equalização, compressão e efeitos. Entendeu? Então, o compressor,
ele, após você ter feito a equalização perfeita de cada instrumento, você já abriu caminho e espaço para os instrumentos trabalharem dentro do panorama, que é aquilo que a gente joga um instrumento para a esquerda, outro para a direita, e isso aí existe uma certa meia regra para isso, entendeu? Você, por exemplo, não pode deixar todo mundo trabalhando no panorama aqui no meio, porque vai sair todo mundo tocando no meio e vai ficar uma coisa, mesmo que tu tenha feito uma boa equalização, mas a equalização ela depende do panorama para ajudar a distribuir ainda melhor o som. Se você fez uma equalização corretiva perfeita, botando cada peça ou cada instrumento atuando na sua área de frequência e sabendo trabalhar com o panorama corretamente, como eu vou estar ensinando aqui, já que nós estamos terminando a bateria, então nós vamos terminar ela hoje para entrar no assunto de voz. Então, se você fez um bom trabalho na bateria, que é a cozinha da sua música, você já está com 50% de caminho andado. Você sabendo inserir bem o compressor e trabalhando com o panorama perfeitamente, a sua música, além de você ter trabalhado a equalização, estar com uma boa nitidez, sem um instrumento mascarando o outro, que eu já falei sobre isso, o que é mascaramento. É quando você não põe o instrumento na frequência correta, um atropela o outro, você não entende nenhum nem outro, e cada instrumento que você vai vir mexendo só vai complicando. Por isso que muita gente reclama, minha mixagem não está boa, minha mixagem não está nítida, porque você não fez o que tinha que fazer. Então, o fundamento e o meu objetivo com esse curso é te ensinar a você a equalizar, dar nitidez nos seus instrumentos. Com a equalização, além da nitidez, você dá brilho, você bota o instrumento na cara, por causa dos pontos de equalização que tem que ter, né? Eu falei muito sobre a área da fundamental, eu falei das áreas onde deve atenuar certos tipos de instrumentos, se eu não me engano aqui eu estou no tom, aonde você dá a presença e aonde você dá aqui no final aquele brilho final, tá? Então, você tendo feito isso, como nós já fizemos com cada peça aqui, nos tutoriais anteriores, nós vamos fazer uma mixagem ainda sem compressão, porque essa matéria aqui, eu vou ter que te ensinar qual é a função da compressão numa música, porque muita gente me pergunta assim, como é que eu faço para botar uma voz na cara, que vai ser o próximo assunto que nós vamos entrar antes do baixo, tá ok? Eu vou falar sobre voz, porque voz é uma coisa que é a principal coisa de uma música. Então, para falar sobre voz, nós temos que aprender o que é compressão. E voltaremos também na bateria, após tratarmos a voz, lógico, sempre com equalização e compressão. Aqui eu teria também que trabalhar com compressão em cada instrumento aqui. Mas antes de eu trabalhar com compressão, eu tenho que dar uma aula específica sobre isso aqui. Sem compressão, a nossa música não é nada. Fica tudo muito na cara. Os instrumentos eles não se completam, ou seja, eles ficam muito abertos, entendeu? Existe uma grande diferença da mixagem brasileira para a mixagem americana. E isso, vocês já devem ter ouvido falar sobre mixagem gringa, né? O que acontece com a mixagem do Brasil? Os instrumentos são trabalhados compressores também. Mas o que acontece? A forma do brasileiro mixar é uma forma muito aberta. Os instrumentos todos, eles ficam muito todo mundo na cara. Quem tem que estar mais na cara é a voz. Tudo bem, a voz fica bem na cara, porque ela é o principal instrumento de uma música. Isso a gente tem que estar
com isso na cabeça. Os instrumentos principais que dão corpo na música, elas são quem? Os instrumentos de grave. Como eu falei, os instrumentos de grave, eles são a força da música. Quem são esses instrumentos de grave? Bumbo e contrabaixo. Então ali você tem energia. Quando você tem grave, você tem energia. Se você tirar o grave da tua música, a tua música está acabada. Porque falta o quê? A energia dos instrumentos que proporcionam, que estão na área do grave. Por isso que tem que haver esses cortes de frequência, por quê? Porque se você não cortar a parte enérgica demais deles, que é justamente os subgraves, como eu falei até agora, a tua música vai ter muita energia, não é? E ela tem que ter o quê? A energia necessária, e não a energia com aqueles subgraves dando aqueles graves exagerados. E depois vem quem? Os instrumentos de energia de uma bateria, praticamente, eles serão o bumbo e a caixa. E os instrumentos, por exemplo, que têm tons, né? Porque são instrumentos de graves. Então eles vão estar proporcionando energia para a sua música. Mas qual é o outro dentro da mixagem que vai estar te dando bastante energia também? Dentro da mixagem, não, desculpa. Dentro da música e, obviamente, da mixagem. A voz, que é o que todo mundo tem que ouvir em primeiro plano. Então, quando eu chegar lá na voz, eu vou estar falando, você vai entender melhor sobre o que eu estou querendo dizer. Mas antes de eu chegar na voz, que vai ser o próximo tutorial, nós teremos que falar sobre compressão, tá? Que o compressor ele trata da dinâmica do instrumento. Então, quando o instrumento está fora de dinâmica, eu vou dar uma prévia aqui somente, nós temos picos transientes diferenciados demais. Isso a gente chama de problema de dinâmica. Se você não colocar o instrumento mais ou menos linear, você não pode destruir a dinâmica da música, mas você também não pode deixar a dinâmica totalmente desnivelada. Quem vai fazer esse papel é o compressor, tá? Então, como eu estava falando, a mixagem do Brasil, ela é muito na cara. Os instrumentos são todos muito aparentes. Por que a música internacional, gringa, ela tem a fama de ter uma sonoridade mais gostosa, mais colada? Por quê? Porque é usado muito o compressor nas músicas, nas faixas. Porque o compressor, ele tem a função de controlar a dinâmica. Além disso, nós fazemos muitas das vezes uma compressão paralela, que ela, após você ter feito uma compressão dinâmica, a compressão paralela, ela vai colar mais esses instrumentos, que como no Brasil, ficam muito soltos. Então a compressão paralela, ela vai ter aquela colagem. É como se os instrumentos chegassem mais para perto um do outro, entendeu? Então você tem uma coisa mais comprimida, lógico, mas você também trabalha bem o threshold, o ataque, o release e o ratio, que são os principais botões que a gente tem no compressor para usar. E com isso, o compressor ele traz os instrumentos mais para perto do seu ouvido, entendeu? Você sente os instrumentos mais ali colados na mix. Os instrumentos que ficam muito abertos, eles ficam muito na cara. E os instrumentos que ficam mais colados, eles ficam mais juntos, entrelaçados. E isso dá uma característica sonora maravilhosa. Essa é a forma que os estrangeiros trabalham. Todos eles, praticamente, todos os produtores que são os maiores do mundo, na minha opinião, que são gringos, eles trabalham dessa forma. E quem vai fazer isso é o compressor. O compressor, muita gente sai colocando compressor e não sabe trabalhar ele, entendeu? Não sabe como é que lida com ataque, com release. Pensa que é só botar o compressor e acabou. Não, você tem que saber. Principalmente que o compressor, muita gente pensa que ele tem a mania de colocar volume. Também.
mas a função dele em principal é comprimir. Quando você comprime, você está diminuindo dBs da tua faixa, do teu track, da tua track. E com isso você tem uma descompensação de volume, que é esse cara aqui. Então quando você comprime bem, usando bem um ataque ou release, você compensa o volume que você perdeu no make-up, que muitas vezes é chamado em alguns compressores. Outros está escrito output mesmo, que é a saída. Então o compressor é muito importante, mas nós vamos falar dele num tutorial específico, tá ok? Que vai ser o próximo, porque a gente vai entrar em voz e vai ser totalmente necessário o aprendizado do compressor na voz. Porque assim, um aluno me perguntou esses dias, como é que eu coloco a voz para frente? Cara, não é só você pegar a voz e botar para frente. Para sua voz estar na frente, é preciso você equalizar ela de maneira correta. E para ela estar na frente, os outros instrumentos também têm que estar mixados de forma que você deixe ela na frente. Não é só pegar ela e botar na frente. Se todo mundo estiver na frente, a tua voz vai estar na frente junto com todo mundo. E o que acontece? Você fica assim, caramba, mas eu não estou sentindo minha voz na frente, porque está todo mundo na frente. Então existem dicas, métodos de você deixar a tua voz na frente, mas é necessário que todos os instrumentos estejam trabalhados. Não adianta você trabalhar só a voz. Você tem que ter paciência, você tem que mexer em todo mundo. Entendeu? E o compressor é o cara que vai fazer isso. Você já viu uma foto que você quer... o cara tirou uma foto atrás de uma paisagem. Vou dar um exemplo assim clássico. Você quer botar... você tirou uma foto que tem uma paisagem atrás de você. O que na imagem as pessoas fazem? Se você quer dar destaque a você, vamos supor que você é a voz ali da imagem. Se você quer dar destaque à voz, o que numa imagem acontece? Você ali é o cara, você quer dar destaque a você. Uma das coisas que as pessoas fazem? Elas pegam ou usam filtros na imagem inteira, mas está toda a imagem ali com brilho. Tudo que você mexer na imagem por inteira, vai mexer na imagem inteira. Se você der luminosidade, você vai estar dando luminosidade também na imagem que está atrás de você. Mas vamos supor que você quer botar você mais na cara na imagem. Os editores de vídeo fazem o quê? Você pega o que está atrás de você, que seja uma piscina, seja uma floresta muito bonita, mas o que as pessoas fazem? Elas desfocam a paisagem que está atrás de você para botar quem na cara? Você. Então depende só de você ali? Não. Depende de você e a imagem que está atrás de você. Mesmo porque você desfoca o que está atrás de você, então quem aparece ali mais na cara? Você na imagem. Eu acho que essa é a melhor explicação que eu posso dar quando você quer botar algo na cara, que é principalmente a voz. Então o que acontece na música? Se você quer botar a música na cara, a tua voz tem que... Você quer botar a voz na cara, ela tem que atuar na cara. Não é que você vai destruir a qualidade dos outros instrumentos, mas você vai ter que dar prioridade à voz. E como você vai conseguir isso se você não comprimiu direito? Se você não equalizou direito? A voz no equalização também, ela tem a área dela que você coloca lá para frente, somente no equalizador. Mas com a ajuda do volume, do panorama, dos outros instrumentos que tem que estar... Por exemplo, a voz ela tem que estar centralizada, junto com o bumbo, com o baixo. São os instrumentos de energia e com a caixa. Como você vai botar a voz na cara se você antes não trabalhou bem a mixagem dos instrumentos? Se você não trabalhou bem o volume dos instrumentos? Então não adianta estar todo mundo por igual e você querer tua voz na cara, porque você vai querer forçar volume na tua voz e não é esse o caminho. O caminho é tu desfocar os instrumentos que estão na tua mix, que vão ser os violões, a guitarra,
para você poder botar a voz na cara. Então não é só pegar a voz e aumentar o volume. É ao contrário, é você diminuir o volume dos outros instrumentos, que a voz tem que estar totalmente mais à frente de todo mundo. E com a ajuda do compressor e da equalização e do efeito, você vai conseguir realizar esse trabalho. Lógico, te lembrando mais uma vez que a qualidade da sua gravação ela tem que estar também muito com a entrada. A entrada é a tua gravação, ela é a entrada. Sem a gravação não tem nada. Então você começa o quê? Gravando. Você tem que olhar o sinal da tua voz, se ela está muito fora de dinâmica. Você vai entender muito bem quando eu falar de compressor o que é dinâmica, tá bom? Mas se você tiver com uma voz ranzinza, sem pressão no cantar, pô, fica difícil, né? Então tudo começa pela gravação. Aí você equalizando a voz, colocando ela dentro da equalização, aonde ela tem que estar, fazendo uma boa compressão nela. Para fazer uma boa compressão, você tem que olhar primeiro o formato da onda que está a sua voz. No caso aqui, você vai olhar pelo gráfico aqui, tá? Isso aqui é uma caixa, mas a tua voz também vai existir uma frequência. Você vai ter que olhar como está a frequência da sua voz para saber como trabalha com o compressor, tá? A aula de compressor vai ser uma aula um pouco extensa, mas vai ser uma aula só que você vai ter. E com isso você vai levar para o resto da vida tudo que você pegar para você comprimir. Porque cada coisa que você comprimir, você tem que olhar pela onda. Porque existe o ataque, que é o tempo que começa a comprimir. Existe o threshold, que é o limite que você coloca da compressão. Existe o ratio, que é a taxa da quantidade de compressão que você quer que seja feita. E existe o release, que é o botão que quando volta. Quando você comprime, você tem a volta da compressão. Você não quer que fique comprimindo a música inteira. Em uma música que esteja uma dinâmica mal feita, você quer controlar essa dinâmica. Então você vai ter que trabalhar bem com o ataque, que é o tempo que demora para essa compressão começar a ser feita. E o release é o tempo que vai dizer assim, bom, eu quero agora que pare de comprimir, para voltar para os trechos que não estão estabelecidos pelo threshold. Então nós vamos ter uma aula extensa sobre compressão, tá? Eu quero deixar bem claro, equalização e compressor é tudo na música, tá? Aprendendo isso, cara, você vai longe demais, tá bom? Então vamos tirar esse compressor daqui, que não é hora de falar, de atuar dele, mas ele já está aqui na mix, tá? E nós vamos agora estar entrando na questão de uma mixagem feita de uma bateria usando o panorama, tá? Eu vou aqui abrir, já deixar aberto aqui a paisagem, né, de uma bateria. Vou deixar ela aqui mutada. E vamos lá. Eu quero de primeira falar que nós já temos toda uma bateria equalizada. E eu quero de primeira estar falando que a gente nunca deve fazer uma mixagem de uma bateria aqui pela frente, tá? Por que não? Porque nós temos o quê? Aqui você consegue ver todas as peças? Não consegue. Você aqui de primeira tá vendo quem? O bumbo e a caixa. E o surdo que só aparece o biquinho dele, ó. Para mim ver os outros instrumentos, eu tenho que descer com a barra de rolagem para ver todos os instrumentos. E numa mixagem, você primeiro tem que ver quais os instrumentos que estão entrando juntos primeiro, para você trabalhar o panorama deles. Quem vai te dar essa precisão? A mesa de mixagem da sua DAW aí, tá? Por exemplo, eu já estou com a minha aqui aberta. Eu vou levantar aqui, por exemplo, deixar aqui no máximo. Então, o que acontece? Eu aqui,
vou te mostrar, porque lá, deixa eu voltar lá. Vocês lembram que eu mostrei que quando a gente constrói uma bateria, principalmente que seja MIDI, vocês viram que eu desmembrei peça por peça e depois, após ter desmembrado peça por peça, eu fiz o quê? Eu transformei essas baterias que eram MIDI em peças de áudio, que é onde a gente trabalha realmente a mixagem. Então, a gente não faz mixagem em instrumento MIDI. Instrumento MIDI é para a gente gravar, usar ele no seu controlador, uma bateria, e ele te dá a possibilidade de quê? De você desmembrar todas as peças dele após desmembrado. Como você pode ver aqui, ó, tom MIDI. Nós temos aqui, ó. Cadê o tom MIDI? Tom MIDI. Eu transformei ele numa pista de áudio, como está aqui. E esse é o caminho que você deve fazer, tá? Então, mas tudo que está aqui, ele vai estar aparecendo lá na sua mesa de mixagem, tá? Você pode ver que eu tenho aqui, ó, split note C, bumbo, surdo, tudo vai estar escrito lá. Mas você pode ver que eu não estou usando mais eles. Eu podia até vir excluir aqui. Mas por desencargo de consciência, eu te mostrei também como faz uma pasta para você organizar. Eu venho aqui, ó, e fecho a pasta, não está me incomodando em nada. Se eu tiver que de repente voltar lá para editar alguma peça da bateria, eu tenho como vir aqui, ó, no bumbo, dar 2 cliques nele, e aqui está o bumbo. Eu posso vir aqui mexer no ritmo do bumbo ou no que eu quiser. Então eu deixo ele guardado exatamente por isso. Tá aqui, não está me atrapalhando em nada, mas ele está mutado. Ele não vai sair som. Quem vai sair som são as peças que eu transformei em wave, em áudio. Essas sim são as peças profissionais. Mas eu vou abrir aqui o MIDI de novo e vou te mostrar, ó. Split note C, bumbo, caixa, surdo, tom grave, tom mid, tom high e ataque. Então tudo isso, ó, está aqui no console. Aqui, ó, split note C, o bumbo, caixa, você pode ver que estão todos em MIDI. Tudo que está na sua gravação vem para a mesa de mixagem. Mas as peças que estão em wave, ó, são essas aqui, ó. Bumbo, caixa, surdo, tom mid, tom grave, tom high e prato de ataque. Com certeza, no meu programa aqui, nós temos o que aqui? Na sua DAW aí, você tem que ver onde é que está isso. No meu fica guardadinho aqui na esquerda. Por quê? Porque ele dá preferência a colocar aqui as peças que você vai mixar. Que são essas aqui, ó. Bumbo, caixa, surdo, tom mid, tom grave, tom high e o prato de ataque. Tá? Mas em algum lugar aí, ele vai estar aqui, ó, com essas situações aqui. Que ficam guardadinhas lá porque eu não mexo em nada. Se você aqui montar aqui na tua esquerda, inserir aqui um barramento, que é o que eu vou estar fazendo aqui agora, que eu vou deixar guardado aqui para te mostrar no final por que eu vou fazer isso, ele vai ficar aqui guardado aqui no canto. Nisso aqui eu não vou mexer agora. Então, tudo isso que vai tocar aqui vai sair aqui na master, ó. Tá vendo? Aqui é a saída final da tua bateria, ou seja, de tudo que tiver na sua mix. E ela fica guardadinha aqui, no caso do meu programa, aqui no canto, porque eu não vou mexer nisso agora. Tá? Eu preciso aqui visualmente ver na cara, né, dizendo grossamente, as peças da minha bateria que estão aqui. E a mixagem é feita por aqui, por quê? Tu lembra que eu te falei aqui, ó? Deixa eu fechar os midis aqui agora. Que se eu tiver aqui eu não consigo ver todo mundo, eu só consigo ver aqui, ó, o bumbo, caixa e surdo. Então eu tenho uma dificuldade de ver quem está entrando junto primeiro com o bumbo. Ó. Quem está entrando junto primeiro com o bumbo aqui? Não é a caixa. Tá entrando junto com o bumbo. O bumbo está onde?
entra no compasso 2, ó. Então, olha que a linha reta dele aqui, ó. Quem está entrando junto com ele é o prato de ataque, tá? Que é a primeira peça. Isso você vai fazer aqui pela frente mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o prato de ataque e vou colocar lá perto. Vou subir aqui o prato de ataque. E vou colocar ele embaixo do bumbo, ó. Porque aqui na mesa de mixagem eu vou ver os que estão entrando juntos. Você deve sempre fazer isso, entendeu? Relacionado à bateria e talvez também quando tiver instrumentos, tá? Mas quando a gente fazer uma mixagem completa, que vai ser após a voz, após a gente aprender como é que equaliza um baixo, como é que equaliza um violão, uma guitarra, ou instrumentos exóticos como loops, que eu vou colocar aqui também. A gente sempre procura colocar os instrumentos assim que estiverem entrando juntos, porque se eles estiverem, se eu abrir o console aqui, ó, o bumbo tá aqui, o prato tá aqui embaixo, quer dizer, você de cara não vê, porque estão longes. Você vai ter que ter uma visão assim de olhar aqui primeiro, depois olhar quem está entrando. Você tem mais dificuldade quem está entrando junto com o bumbo. Mas eles estando os instrumentos que entram primeiro, eles estão aqui um lado ao lado de outro. Porque você vai ter que mexer no panorama. E para isso você tem que ver quem está entrando junto naquele momento. Porque se um bumbo toca e um tom toca depois, esses aí não estão entrando junto, porque estão entrando primeiro e o outro depois. Por isso que eu escolhi uma virada de bateria, que é onde esses instrumentos trabalham praticamente um após outro, para você poder fazer esse trabalho aqui de visão primeiro, tá? Então a gente dá uma olhada por aqui primeiro para ver quem está tocando primeiro e a gente lá na nossa área de trabalho coloca. Eu já posso fazer isso por aqui logo, porque eu já estou vendo aqui, ó. Quem está entrando logo depois é a caixa, tá? Nós temos aqui, por exemplo, já definido, a caixa é o que vem logo depois. Mas vamos ver entre os tons. Ó, eu tenho um surdo que entra aqui, bem após o início, e eu tenho quem entra primeiro, o tom midi. Então, o que eu vou fazer? Esse tom midi eu vou subir aqui, ó. Olha como é que está entrando na cadeia de ordem de quem entra primeiro. Porque, lembrando a vocês, eu falei para vocês que eu ia ensinar a fazer aquele campo estéreo da virada dos tons, que o tom começa num lado do seu ouvido esquerdo, left, e você sente que quando toca na última peça, ele acaba lá no seu ouvido direito. Para isso, eu tenho que sentir eles, eu tenho que, na hora de mixar o panorama para que isso aconteça, eu tenho que colocar primeiro, em primeiro plano, quem está entrando primeiro, porque esse vai começar no lado esquerdo. Agora, tu imagina se o último está na frente, aqui, por exemplo, o surdo aqui está por último, né? Imagina se o surdo está na frente e eu começo a fazer essa mixagem, complica de você entender isso aqui na mesa de mixagem, entendeu? Você vai entender isso na prática, eu falando agora. Então, vou dar o Ctrl Z aqui para o surdo voltar para o lugar dele. Então, nós já vimos que quem entra primeiro aqui dos tons é o tom midi, tá? Quem vai entrar aqui em segundo é o tom high. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou levar o tom high lá, para depois. Você pode ver que nós temos tendo uma coerência aqui. Bumbo com prato de ataque junto. Depois caixa, depois vem o tom midi. Depois aqui vem o tom high na sequência. Olha, o surdo naturalmente é o último a ser tocado, né? Olha o surdo aqui. Ele está aqui na cadeia na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou, antes de subir, olha quem está depois do tom high, o tom grave. Então eu subo ele aqui. Pronto.
Agora sim eu tô com uma cadeia aqui. Legal, ó. Tô com bumbo e com prato de ataque primeiro. Tô com a caixa depois. Tô com quem aqui? O primeiro tom, depois, em seguida, esse tom aqui tá na frente, esse tom aqui tá na frente desse. Esse aqui tá na frente desse e esse aqui tá na frente desse. Então agora, lá no console, que é a mesa de som, de mixagem, eu tô com os instrumentos todos entrando um após o outro. Então eu vou ter uma noção muito melhor para mim mixar aqui no panorama e volume, que equalização nós já fizemos, tá? Então o que a gente começa? A gente começa abaixando todos os instrumentos. Por quê? Vamos botar que eu não abaixasse nada. Eu estou aqui com bumbo. Eu já estou com todos os níveis aqui de volume no máximo. Isso aqui é terrível quando você vai mixar. Por quê? Porque você pode ter instrumentos aí, por exemplo, como guitarra, baixo, metais, seja o que for. Piano, sintetizador, loops, o que você colocar aí, pode ter a necessidade de você ter que aumentar algum instrumento desse. E você vai aumentar como se você já está no máximo aqui. Aí você vai pegar, vai estourar ele aqui, clipar ele, aumentar para mais, 5.8 dB a mais. Não, você está forçando a tua master. Então o que você faz? Você abaixa todo mundo. Aí você vai se preocupar, mas vai ficar muito baixinho. Não vai. Não vai por quê? Coloca todo mundo no meio aqui primeiro. Porque, cara, quando você definir o volume de todo mundo... Opa. Estou aqui com o surdo por último. Quando você definir depois o volume de todo mundo, aqui não, aqui está todo mundo por igual também, certo? Está todo mundo aqui, ó, no meio, também está por igual. Se eu quiser, por exemplo, se o bumbo começa com prato de ataque, vamos supor que o bumbo esteja mais alto, desnivelado o volume do ataque. Aqui eu posso pegar o ataque, ó, e subir o volume. E eu não estou estourando aqui, ó, está até abaixo do 0 dB, que é o volume máximo estabelecido. Então eu posso aumentar dentro do padrão aqui. Aí sim você não está clipando nada, você não está forçando nada. Se todo mundo tivesse aqui no máximo, eu não teria como aumentar mais ninguém. Aí começa a complicar. E vai ficar baixinho. Vai ficar baixinho. Mas a gente tem quem no final para compensar isso? O compressor. Entendeu? E na masterização, cara, lá é que você vai se preocupar com o volume final da sua master. Não se preocupa na mixagem a princípio, porque o bumbo começou fraquinho no meio. A tua masterização vai empurrar isso tudo para frente, entendeu? Então é assim que se começa a mixar, com os volumes abaixados e para você poder ter a necessidade de aumentar alguém. Agora sem precisar clipar, tá? Então, vamos ouvir essa bateria. Vou dar mais um ganho aqui no master. Vou fechar aqui para ficar mais amplo ainda a mesa de som. Então as peças que estão em ação aqui são o bumbo, o prato de ataque, caixa, tom mid, tom high, tom grave, tom surdo. Vamos entender a ideia da mixagem. Eu vou estar lá, voltando lá no meu, vou botar toda essa região aqui em loop, tá? Para ficar repetindo. Então, você tem que ser craque aqui agora, cara. Aqui agora a tua visão é a primeira coisa. Quem está entrando, naturalmente a gente começa trabalhando bumbo, o hi-hat, que no caso não tem aqui, aqui ó, é uma virada de bateria.
a gente começa trabalhando bumbo, hi-hat e caixa, tá? Que naturalmente são os três que estão entrando aqui primeiro. Você pode ver que quando eu botar para tocar, a gente já vai ter aqui, ó. Eu vou ter que ficar voltando várias vezes para vocês entenderem. O bumbo com o prato de ataque, que nós já vimos isso aqui. Olha lá. Tá? Nós temos aqui. Aqui nós temos a visão melhor, como eu fiz, para a gente poder colocar à frente. Quem está à frente, quem não está. Você pode ver que aqui, ó, tá tudo direitinho. Bumbo na direção do prato, quem está primeiro, o primeiro tom, a primeira caixa aqui na frente, depois o primeiro tom, depois aqui, o outro na frente, depois na frente, depois na frente, tá? Então vamos voltar lá para a mixagem. Então, a gente já sabe que quem entra primeiro é quem? Bumbo, prato de ataque e caixa. E vamos trabalhar eles primeiro então. Porque os outros que vêm depois, é depois. Nós temos 4 tons aqui que entram depois desses 3 primeiros. Então vamos mexer nos 3 primeiros para depois os volumes aqui estão bacana, estão no meio. Eu vou poder ter chance de aumentar, diminuir. Você tem que ter espaço para trabalhar. Como eu falei, por isso a gente abaixa os volumes primeiro. Tá? O espaço que eu estou dizendo é que se você deixar tudo aqui no zero, ó, você não tem para onde empurrar mais. Se você precisar aumentar. Então a gente começa aqui. Tá? É bom que repetindo você vai aprender mesmo. Se não aprender, me chama no WhatsApp que a gente desenrola. Tá? Estou aberto no WhatsApp para qualquer dúvida. Inclusive já até deixei a deixa, né? Que não se preocupe com o volume, porque na masterização é lá que você vai empurrar todo mundo. Mas todo mundo tem que estar nivelado. Então a gente já sabe quem entra primeiro é o bumbo, prato de ataque e a caixa. Ó, você pode ver que no primeiro toque, ó. Olha pra cá para esses 3. Eles são os primeiros que entram. Olha agora aqui pro primeiro tom lá. A caixa vai tocar primeiro que o tom, ó. A caixa tocou e o tom tocou depois, ó. Então aqui tá havendo uma guerra de 4 tons que um toca na frente do outro. Então o que toca primeiro, a gente vai empurrar o pan pro lado esquerdo. A gente vai dar uma olhada também, tá? Na bateria, que a gente tem que ter uma visão da bateria para a gente resolver o problema do panorama. Nós vamos chegar lá na hora do tom. Bumbo, gente. Bumbo é sempre no meio. Aqui não vai sair som porque os midi lá estão mutados. Mas bumbo é sempre o panorama no meio. Tá? Então nós temos o bumbo aqui, o panorama aqui. Volume nós já demos uma prévia inicial. Panorama aqui. Opa. Bumbo, panorama no meio. Caixa, tem 2 tipos de jeito de você fazer. Como a visão de mixagem é a mesma visão que você está vendo uma bateria. Tá? Existem 2 formas de você visualizar a bateria. Nós aqui estamos vendo a bateria como se o baterista... Se tivesse alguém sentado ali, o baterista estaria de costa para você, concorda? Porque ele estaria que está de frente para o bumbo aqui, ele estaria de costas. Você pode mixar uma bateria desta forma, mas vamos supor que quando tem um músico ao vivo tocando, ele fica de frente para você, então ele não estaria aqui. Ele estaria aqui e o bumbo virado para cá. Então você pode fazer a bateria, a mixagem da bateria pensando no baterista, na forma como a bateria está aqui, como também na forma como um baterista tivesse invertido. Do outro lado, lá, de frente para você. Aí estaria aqui tudo invertido. O surdo estaria deste canto, porque o bateria estaria lá, o bumbo estaria no meio, a caixa, em vez de estar aqui, estaria desse lado aqui, porque o baterista está daquele lado para cá. Mas
eu gosto de fazer olhando a bateria deste aspecto, por quê? Porque aqui eu tô com aqui eu não tô com um baterista lá olhando. Isso me dá mais dificuldade de eu executar o panorama. Mas com a bateria aqui na minha cara, não. E dá no mesmo. Porque se você pegar o teu fone e inverter, quando vai ser toda vez que você vai botar o fone que você vai ter o lado left ali e o direito certinho. Não pode ter hora que você pode pegar o fone e você vai inverter, isso não importa. Então não vai mudar nada. Que a hora que você inverter é como se a gente estivesse invertendo o baterista aqui também. Então, faça a mixagem assim. Siga o meu exemplo. Pensando nas peças como está aqui. Então, se o bumbo está aqui no meio, ele vai atuar no panorama no meio. Aqui o bumbo aqui, ó. Então, o panorama dele vai ficar no meio. Você nunca pode colocar o bumbo para a direita ou para a esquerda, porque, como eu falei, o grave é a energia da música, correto? Então, ele vai estar no meio, como está aqui no panorama. A caixa, ela está um pouquinho para a esquerda do bumbo, não tá? Há pessoas que vêm aqui na caixa, no panorama, e colocam assim, ó. Um pouquinho mais para lá. Tipo 10%, um pouco a mais. Ou tem gente que vai 20%. Querendo dizer o quê? O bumbo tá no meio, mas eu tô um pouco à direita do bumbo, tá vendo aqui, ó? Então eu boto o panorama um pouquinho para cá, para a esquerda, aliás, do bumbo, ó. Aqui para cá tá vindo para a direita, para a esquerda e para cá para a direita. Então eu coloco a caixa aqui. Mas como a caixa é um instrumento de muita energia também na música, ela toda hora toca tum, pá, tum, tum, pá. Então há divergências de deixarem ela também no meio. Eu dou uma pequena pincelada só, nem chego a 20%, chego a 10%. Porque ela é um instrumento de energia. Entendido? Agora, o prato de ataque tá onde, ó? Tá aqui. Então, esse sim, você pode colocar um pouco mais aqui para a esquerda, ó. Naturalmente, dependendo do prato, se todos esses pratos aqui tocassem, você ia botar esse aqui bem mais para a esquerda e esse aqui um pouquinho menos para a esquerda. Vamos supor, o prato que está tocando aqui, talvez seja esse aqui. Tá? Eu precisaria ir lá nos midis. Dá trabalho, gente. Botar os midis para tocar para ver aqui na bateria. Ó. Não, ó. O prato que essa virada tá usando, ó. É aqui, ó. É esse prato aqui. Então, já descobri isso. Vou dar mute aqui. Vou voltar para os waves. Vamos voltar lá para a mesa de som. Então vamos lá. Você tem que saber quais as peças que está tocando. Eu já estava achando que era esse aqui. Eu tive que ir lá onde eu compus a bateria, essa virada para... Então o prato que está tocando é esse aqui. Então esse prato está onde na sua mixagem? Olha a distância do bumbo. Ele está na direção do surdo. Aqui, ó, bem à direita. Então você vai pegar ele e já vai colocar esse prato de ataque, ó, bem para a direita. Tipo coisa de... Eu gosto de botar 80% quando ele está bem pro canto assim, tá? Outros colocam 100%, mas eu não gosto dele totalmente. Eu gosto de deixar... Se eu estou em 80% aqui, o lado esquerdo está recebendo 20% de informação dele. Isso é legal também. Mas ele está recebendo 100% mais o bumbo. 50% mais o bumbo, aliás. Que o bumbo aqui está o quê? Quando está no meio? Está 50% dividido para a esquerda e 50% para a direita. Está saindo nas duas caixas por igual. Aqui quando eu boto a 80%, eu tenho que falar assim minuciosamente, porque esse curso é para iniciantes desde o 0 até o avançado. Então, o cara que está do 0, eu tenho que falar porque ele também pode precisar dessa informação. Mas para você que também que já entende disso,
também é importante você ouvir a opinião de outra pessoa, que é eu aqui no caso, ok? Mas eu não posso deixar de falar isso porque o curso é para todo mundo. É lógico que isso aqui vai avançar muito ainda. Então, o prato está sendo tocado é esse. Resumindo, já coloquei ele aqui mais ou menos bem para a direita. Tá? A caixa, eu falei que eu vou botar no meio. Entendido? Então agora a gente tem que ver os tons. Tá? Os tons que estão sendo tocados. Vamos lá nos MIDI de novo. Vamos botar para tocar aqui a bateria. Os tons que estão sendo tocados são esses 4 aqui, ó. São esses quatro aqui, tá? Que ele começa por esse aqui, depois ele e fecha aqui, tá? Então nós já sabemos quais os tons que nós temos para trabalhar. Agora eu posso vir aqui e voltar para a mesa do console. Então tudo ok. Resolvemos já o panorama visualmente vendo aqui do bumbo, da caixa e do prato. Tá ok? Então o que a gente pode fazer? Vamos colocar para tocar e vamos primeiro o bumbo. São os dois que entram primeiro. Olha, é assim que começa. Vamos ver o bumbo com o prato se eles estão equivalentes. Peraí, deixa eu voltar lá. Aí o que a gente faz? A gente coloca em loop. Somente essa parte aqui, onde fica o bumbo com o prato. Que eu já notei que... Vamos solar aqui. Vocês estão entendendo, gente? Ó, o que entra primeiro aqui é bumbo, prato e a caixa. Mas antes daquela caixa, tá só o bumbo, ó. Deixa eu botar a caixa para tocar. Mesmo que a caixa agora tá ativa, ó. Viu? Entra primeiro o bumbo com o prato, depois a caixa. Então eu vou ver primeiro a diferenciação de volume que tá logo na entrada, que o bumbo começa a atacar com o prato de ataque. Como o bumbo é mais enérgico e o bumbo está no meio saindo nas duas caixas e o prato aqui, ele, além de eu ter jogado ele totalmente para a direita, é lógico que o prato aqui vai perder volume. Então de cara eu já estou vendo aqui, ó, que eu posso dar uma moral nesse prato em volume, ó. Olha como é que ficou já audível. Não pode ficar assim, ó. Porque senão você vai sentir falta do prato. Aí você vai medindo, ó. Isso aqui, cara, pode parecer que não, mas é o começo da mixagem. Não adianta eu entrar numa questão aqui complicadíssima, montar barramento estéreo, fazer mandada de efeitos, porque você vai se perder e vai falar, pô, não aprendi. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer na mixagem é aquele esquema lá que eu fiz, de você colocar os instrumentos que entram primeiro aqui na sua mix, tá? Para depois vir para cá, para ver quais as peças que estão tocando da sua bateria primeiro, como eu fiz aqui já, tudo, que facilita tudo. É como eu te falei, eu não estou mixando aqui os que entram primeiro. Se esse prato estivesse aqui em último, eu teria que olhar para cá e ao mesmo tempo para cá. Aí um que entra depois está aqui no meio, o outro que entra depois do meio está do lado, mas esse aqui que entra por último está aqui do lado. Pô, fica muito mais difícil de você mixar. Você vai ver como é que eu vou conseguir mixar isso aqui fácil.
deste esquema que eu te ensinei. Então, já comecei, ó. Após mixar tudo, você pode até aumentar os volumes aqui. Tá ok? De geral, por igual. Aqui na bateria eu vou poder aumentar, porque eu não tenho outro instrumento. Depois que eu definir, eu posso aumentar tudo. Mas, você tendo aí uma mix com vários instrumentos, você não. Você vai manter o bumbo aqui, porque, já te falei, vamos supor que você tem um teclado lá que precisa aumentar. Então, começamos baixo aqui. Você viu que eu aumentei o prato aqui e ele não vazou o zero aqui, tá? Então, qual é o próximo que entra depois do prato? A caixa. Vamos trabalhar agora bumbo, prato e caixa. Vai depender muito do teu gosto. Se você quiser uma caixa bem na cara mesmo, você pode dar um toquezinho nela mais aqui, ó. Então eu estou conseguindo ouvir os três audivelmente. Eu vou colocar aqui a caixa nos 10%, como eu falei. Eu vou botar mais um pouquinho, 15%. Pronto. Você pode perceber que a caixa agora está só um pouquinho para o lado esquerdo, left do teu fone. Eu gosto de dar esse toquezinho porque ela sai um pouco daquele meio forçado, sabe? Ela vem um pouco para cá porque nós temos agora os tons para resolver. Certo? O que a gente faz agora? Trabalhamos essa primeira parte aqui, a gente sai dela. Nós temos aqui agora um grupo de tons para tocar. Então vamos resolver o problema dos tons individual. Tá? Vamos ver aqui quem está entrando primeiro. É lógico que é esse aqui que eu já botei na ordem aqui. Opa, você pode ver, ó, que começa a tocar, ó. Esses dois aqui, por mais que tá solado, mas não tá entrando sinal nenhum aqui. Porque quem tá entrando primeiro é quem aqui? Esses dois. Então, vamos lá na área de trabalho. Quem tá entrando de tom aqui é esse cara com esse aqui. Tá? Esse com esse. Ó. Como eu botei em loop aqui, agora sim eu posso colocar tudo. Toda a bateria em loop. Vamos voltar lá para a mesa de mixagem. Vamos ver quem está entrando aqui, como esses tons aqui estão se comportando. Porque esse aqui vai tocar aqui, esse aqui depois, mas depois vai voltar nele. Para fazer a virada geral, quer ver, ó? Ó, ele faz tum, tan, tum, dum, aí, tum, dum, aí usa esse aqui, tum, dum, 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 tum, dum, e termina com surdo. Então, o que eu vou fazer? Vamos ver de novo. Deixa eu entender melhor. Esses dois, esse aqui entra, logo esse aqui entra em seguida, volta aqui de novo. Peraí.
esse aqui entra primeiro com esse aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá na bateria, onde vai mostrar ela aqui. Deixa aí o negócio dá trabalho, meu querido. Solar só os tons. Eu tenho que solar aqui, ó. Onde estão. Eu tenho que tirar a caixa e deixar só os tons. Ó, faz tum, tan, tum, tum, tum. Tum, tan, tum, tum. Tá vendo? Eles vêm nesses dois aqui primeiro. Tum, tan, tum, tum. Tum, tum, tan, tum, tum, tum. É assim que ele faz, ó. Pode observar aqui, ó. Ele faz tum, tan, tum, dum, tum, tum, ta, ta, tum, dum. Vou botar de novo. Então, o que eu falei da visão do baterista? Esse aqui que é o tom high, ele tá onde aqui na bateria? Ele tá aqui na esquerda. Tá entendendo? Então, o que a gente vai fazer? Já descobrimos quais são as peças aqui. Vamos deixar a bateria aqui. Vamos fechar os MIDI. E vamos voltar lá para a mesa de som de novo. Não tem problema. Dá trabalho, mas tem que ser feito direito. Então eu estou aqui com os tons. Vou selecionar... Esse tom high aqui, como a gente viu, é esse aqui. Então ele está caindo para onde? Vou botar aqui para vocês poderem ver. Esse aqui, ó, ele está caindo bem para cá, para a esquerda também, ó. Então eu venho colocando ele mais ou menos em 80% para mim abrir espaço para depois para esse aqui, tá? Então vamos lá. Esse aqui, ele está caindo um pouco para a esquerda do bumbo. Então o que a gente vai fazer? Diminuir um pouco aqui, ó, mas não igual esse. Porque esse aqui, ó, é aquele lá. Certo? Então, esse aqui que eu botei em 80% é aquele lá. Esse aqui não, já está um pouco mais para a direita. Então o pano não pode estar igual esse aqui, tem que estar um pouco mais para menor. Por isso que vai dar essa sensação estéreo. Porque um vai bater mais no canto e o outro mais centralizado. E os outros dois vão cair mais para a direita. Tá entendendo? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Esse aqui eu vou colocar. É igualzinho é igual.
Aqui calhou que deu certo assim em termos de visualização, porque esses dois aqui estão mais para a esquerda e esses dois mais para a direita. Então o que eu vou fazer? Esse aqui que está aqui, tom grave, é esse aqui. Então ele está mais ou menos na mesma onda desse aqui. E o surdo está bem para a direita aqui. E aquele tom high bem para a esquerda. Então ele vai, esse surdo aqui, ó, vai cair também tipo igual esse aqui, bem para a direita também, ó. Pronto. Em termos de mixagem, eu tenho quase certeza que isso aqui está ótimo. A gente pode ver aqui também e copiar, tá vendo? Se esse aqui, que é o tom high, que está aqui, eu botei 75%, porque às vezes é difícil tu achar, tá aqui. Esse aqui também que termina por último, você também pode botar 75%, porque eles têm a mesma distância, tá vendo? Um é totalmente para a esquerda e o surdo é totalmente para a direita. Tá aqui, surdo totalmente para a direita e o tom high totalmente para a esquerda. O tom mid, que é esse aqui, ele já tá aqui em, vamos botar em 25. Se chegar aí, bota 25. Esse tá aqui um pouco mais antes. Um pouco antes desse aqui. O tom height mais para a esquerda, esse aqui mais centralizado. Por isso que eu centralizei mais aqui, ó. Correto? Então aqui você também pode pegar, como esse aqui também está mais centralizado um pouco para a direita, o surdo não, ele está totalmente para a direita. Ó. Esse aqui está mais centralizado, eu posso também igualar igual esse aqui, ó, 25%. Sabe? Você vai ter uma precisão top. Então igualamos tudo, mas cada um para os seus lados, tá vendo? Vamos ouvir agora. Tá sentindo o efeito aí, imagem estéreo? Bem maneiro? Você pode ver que começa no teu lado esquerdo do ouvido e quando vem virando, termina no surdo, no lado direito do seu fone. Pode observar aí. Olha quando bate aqui agora no surdo, ó. Você sente o surdo na direita do seu ouvido. E esses dois, quando começa, você sente eles na esquerda do seu ouvido, ó. Correto? Quer dizer, você já agora já está com um esquema, já em termos de panorama, a bateria já está pronta. O que a gente precisa ver agora é os volumes desses tons com a caixa, o prato de ataque e o bumbo. O que a gente faz? A gente coloca nesses dois primeiros tons que começam aqui primeiro e vamos trabalhar o volume desses tons. Tá. Existem várias formas de ver isso. Você pode deixar só o bumbo com os tons. Notem que quanto mais o panorama tiver mais para a esquerda, é natural aquele instrumento perder volume. Porque esse aqui está mais para o meio, então ele vai ter mais força. O que eu fiz aqui? Eu dei uma pequena baixada aqui nesse tom aqui que está primeiro, que entra primeiro. Que ele está mais centralizado, então ele vai ter mais força. E esse mid aqui que está bem para a esquerda, quase 100% seria o máximo, está em 75%. Eu dei uma moral no volume, ó. Então vamos ver. Ó, você pode ver que agora ele se equiparou mais com um som desse. Vamos botar agora com a caixa.
com prato de ataque. Agora eu vou aumentar esse tom aqui, tá? Que é o que chama para terminar no bumbo, para a gente ver o volume dele. O que a gente faz? Ele também tá igual esse aqui, ó. Ele tá bem centralizado. Ele tá em 25% só de distância do panorama, que seria 0 aqui no meio. Então ele também tá com uma energia, ainda mais que ele é grave. Então talvez não tenha necessidade de mexer muito no volume dele. Eu estou mexendo no volume desse aqui agora. Ó. Repara, ó. Eu vou tirar aqui o prato e a caixa, só com bumbo. Ó, tá bem definido, ó. E assim você vai fazendo. Você coloca o bumbo com outro, aí aumenta. Vou botar a caixa agora, ó. Tá ótimo. O prato, ele só entra aqui. Então vamos botar ele também. Legal. Tá todos os instrumentos sendo bem audíveis entre eles, entendeu? E agora vamos ver o volume do surdo por último. Com certeza esse aqui eu vou dar um ganho no volume. Vamos lá. Porque ele acaba muito isolado lá para a direita, entendeu? Então vamos mudar aqui. E ele é instrumento de grave, de energia. Então vamos dar uma levantadinha e vamos ouvir. Ó, agora sim, ó. Viu o surdo lá no final, ó. Agora, ó. Olha no teu ouvido direito. Agora sim, eu tô sentindo que falta um pouco mais do bumbo. Mas você viu que eu comecei por baixo? Eu comecei abaixando os volumes todos aqui, não tem nada clipando, ó. Eu dei uma aumentada aqui no tom right, no tom grave e no surdo. E proporcionalmente, tá vendo? Um toquinho a mais de cada um. Principalmente nos que estão muito aberto o panorama. Que eles perdem volume. Igual eu fiz com o prato de ataque aqui. O prato de ataque está só 80% para o lado da caixa direita. Para o lado direito da caixa. Então eu dei um volume nele aqui. Agora eu estou sentindo a necessidade de repente dar mais uma pancadinha nesse bumbo aqui, ó. Eu estou deixando ele mais ou menos, ó, na altura dos tons que pegam aqui, ó, mais ou menos no meio centralizado, tá vendo, ó? Cara, isso aqui é ouvir. Mas a ideia é essa. Vamos ver com o bumbo agora mais porrada. Melhorou mais ainda. Mas o que? Eu tive que organizar o volume e o panorama primeiro dos outros, para mim depois voltar no bumbo e ver se havia a necessidade de colocar mais volume nele, ó. Meu querido, a mixagem está pronta. Com isso, o que eu tenho? Vou tirar de novo para você ver bumbo. Vou deixar só os tons. Você pode ver que tu sente, como eu já falei, os lados esquerdos e direito e começando no teu ouvido o tom no lado esquerdo e acabando no lado direito com o surdo, ó. Por quê? Porque lá no início, a técnica da mixagem foi aquilo que eu fiz. Eu coloquei um do lado do outro.
Isso, entendeu agora como é que facilitou aqui para mim mixar? Você pode ver que o que demora mais aqui é eu falando. Porque se eu não tivesse falado isso tudo, chegasse aqui e metesse a mão direto, mas o que adianta? Tu não ia entender. Então, eu tô te mostrando tudo o que você está fazendo aqui. A forma como você chega na situação. A forma como você trabalha. Porque se eu não te desse essa ideia, você não ia ter essa noção. Você ia deixar o bumbo aqui. E tem muitos que nem entende disso. O bumbo fica aqui por último ainda. Não, você vê primeiro quais são. Não sei como é que vai estar a tua bateria aí. Mas eu te dei o bizu. Tá? Fazer um pequeno resumo aqui porque já está grande. Naturalmente você sempre vai deixar o bumbo, cara, em primeiro aqui. O hi-hat, que são os instrumentos que trabalham constantemente, que entram primeiro logo. A não ser que a música começar por um tom tal, mas você deixa agrupado por etapas. Se tiver 3, 4 tons, deixa os tons um abaixo do outro. Entendeu? Se aqui tivesse pratos, você deixaria os pratos abaixo do outro. A não ser que fosse um ride, que só tocasse lá no final da música. Entendeu? Você também não teria problema de deixar o ride aqui. Você tem duas opções. Se você tiver pratos aqui que toquem junto, por exemplo, se tivesse o hi-hat aqui, o hi-hat teria que estar aqui abaixo do prato de ataque. Porque ele ficaria marcando junto com o bumbo e a caixa o tempo todo. E os tons entrariam depois. Então você agrupa por tipos de peças. Entendeu? Bumbo, pratos. Mesmo que tivesse um ride aqui que tocasse lá embaixo, se você quiser organizar por grupo de peças, não teria problema. Mas você teria que saber que o ride estaria tocando lá no final da música. Por isso que muita gente na hora de mixar deixaria o ride aqui, ó, que ele estaria tocando aonde? Quase igual aqui no final do surdo. E lá, para você mixar, você tendo essa visão assim de quem entra junto, fica muito melhor. Tá entendido? Então aqui você agora tem o conjunto completo, mas como tem os tons aqui que eu te falei que eu vi por grupo, você pega e trabalha o som dos grupos primeiro. Entendeu? Como eu trabalhei primeiro bumbo com prato, que são os primeiros que entram. Mas antes de você mexer em volume, você mexe no panorama. Que é só você pegar a bateria, que é o assunto que nós estamos tratando. Você vai ver aqui como está a bateria. Pô, bumbo está no meio. Caixa também. Hi-hat quando tiver mais para a esquerda. Se tivesse hi-hat aqui, vamos supor que o hi-hat estivesse aqui, ó. Ele estaria onde? Em 15%? Não, ele está mais para a esquerda da caixa. Aqui, ó. A caixa está aqui, ele está mais para a esquerda. Então você teria o som do hi-hat como? Mais ou menos aqui em 40%, ó. Se tivesse um prato de ataque aqui, nesse canto aqui, ó. Se fosse esse aqui, o hi-hat está mais ou menos em 40%. Esse prato aqui está ainda mais para a esquerda do hi-hat. O que você faria com esse prato? Vamos supor que isso aqui fosse o hi-hat. Colocaria ele mais aqui em 75%, 80%. Aí você teria uma divisão perfeita, tá entendendo? Você teria... deixa eu botar desse lado aqui. Você teria, ó, a caixa aqui em 15%, que ela está um pouco depois do bumbo. O hi-hat, vamos supor que tivesse aqui. Mas eu vou mexer aqui no panorama. Se eu mexer em tudo, eu destrago tudo que eu fiz. Hi-hat tivesse aqui, ele já estaria mais um pouco acima da caixa. E se tivesse esse prato aqui, esse prato estaria mais ainda para cá, porque quanto vai vindo mais para cá, o panorama vai vir descendo mais para cá também. Assim, meu querido, a tua bateria fica definida e ela abre espaço nas caixas para os outros instrumentos, entendeu? Porque você está dando abertura, você só tem 2 caixas, cara. Só na bateria aqui você tem 9 peças. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peças aqui.
Só na bateria você tem 7 peças. Aí você tem 2 violões, 2 guitarras, você tem um teclado, sintetizador, você tem um piano, mas você só tem 2 caixas. Se você não abrir, se você não definir isso na equalização como eu ensinei, se você não definir isso nos panoramas, e você não definir isso nos volumes, fica aí quase que impossível você ter uma mixagem definida. Então, você está aqui, ó, no começo, mas é o começo, meu querido, que é o principal, porque se você não começar bem, você vai terminar mal. É só isso que eu tenho para te dizer. Então, ó, tá ensinado equalização. Estamos acabando a bateria agora. Após equalizar, o que eu ensinei? A trabalhar aqui, colocando quem entra primeiro da bateria, tá? Isso você faz na área principal aqui. Por que eu falei que a área da mesa, da sua mesa, é a área melhor de fazer mixagem? Porque aqui você tá vendo todo mundo, ó. Eu tô vendo, tem todo mundo aqui na minha frente para me ver quem entra primeiro e quem não. Então fica fácil de eu começar a ver quem eu trabalho primeiro lá. Porque eu tô vendo que quem entra primeiro aqui, ó, é o bumbo com o prato de ataque, ó. Depois vem quem? Caixa e os tons. Então eu trabalho primeiro quem? O bumbo, o prato de caixa, o bumbo, prato de ataque e a caixa. Esse prato de ataque tá batendo aonde? Você tem que conhecer a tua bateria também, cara. O prato de ataque é esse aqui que está sendo tocado. Então, onde que ele vai ficar na mixagem? À direita, porque lá ele está à direita. Acabou que eu fechei a bateria. Mas também já falei disso. O prato de ataque está caindo aqui na direita da sua bateria. Então, o teu panorama vai estar na direita. E assim como eu fiz com quem? Com os tons, ó. O primeiro que entra, ele é aquele... Vou abrir lá de novo para finalizar isso aqui, para não ficar problema de dúvida. Vou abrir a bateria. Vamos voltar lá no console. Esse primeiro tom aqui, ó, que está entrando, é esse tom aqui. É onde que ele está aqui na bateria? Na esquerda. É aqui que eu fiz com ele. Não, esse é tom high aqui, aliás. Ele é esse tom aqui, ó. Então ele está bem aonde? Bem para a esquerda aqui na tua caixa de panorama. Esse aqui é esse aqui que entra depois. Eu já coloquei um pouco mais fechado. A diferença de abertura para esse aqui, ó, para esse. Depois entra quem? Esse cara aqui, ó. Ele está onde aqui na bateria? Do lado direito, ó, do panorama. Mas não totalmente para a direita. Ele está um pouco só para a direita. Então eu não botei muito, botei 25%. E quem fecha por último aqui é quem? O surdo. Esse não, esse eu já fechei mais 75%, bem mais pro canto. Então quando você ouvir essa virada de tons, você começa ouvindo ela no teu lado esquerdo do ouvido, vem centralizando aqui, ó, e vai fechando no teu ouvido direito. Isso fica perfeito na hora da mixagem. Abre espaço para os instrumentos que estiverem tocando ali no momento. Vou botar para tocar de novo. Olha só que tom maravilhoso, cara, de virada. Você ouve tudo. De repente eu posso botar um pouquinho mais de caixa só. Viu? Dei mais um punch na caixa, que a hora que os tons entram, a caixa não entra. A caixa trabalha mais aqui junto realmente com o bumbo e o prato, ó. Depois que a caixa para, quem domina é os tons.
Então, meus queridos, é isso. Falei tudo que eu podia falar. Aqui nós estamos fazendo uma mixagem simples, tá? Mas isso aqui vai te servir para muita coisa, porque até mesmo nós vamos encaixar contrabaixo, vamos encaixar violão, e com isso nós vamos estar aqui com os volumes, ó, tranquilos, ó, não tem nada aqui acima de 0 dB, porque a gente vai precisar de abrir espaço nos volumes para os outros instrumentos que entrar. Então, relembrando, a gente começa trabalhando com bota todo mundo aqui no meio, tá? Quando você tiver aí violão, guitarra, bota também todo mundo no meio. E a necessidade que cada instrumento vai entrando, você vai vendo a necessidade de aumentar ele, entendeu? Há casos que a gente vai aumentando e a gente precisa voltar aqui e dar mais um toque também nos instrumentos que foram feitos primeiro em questão de volume. No panorama não, a gente abaixa todo mundo no meio, faz o panorama primeiro, tá? Aí como é que seria o panorama de um contrabaixo? Contrabaixo também é todo no meio, igual bumbo, porque é instrumento de energia, ok? Se tivesse uma guitarra, bom, você já viu um guitarrista no palco? Ou ele está na esquerda ou na direita? Você escolhe aí no teu panorama aonde você vai jogar ele. Se tiver um guitarrista só, uma guitarra só na tua mix, você pegaria a tua guitarra aqui e jogaria para a esquerda, certo? Porque você vai ter violão, que é um instrumento de frequência muito parecido com a guitarra. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o violão, vai abrir para a direita, ou seja, você abriu o campo estéreo para a guitarra e para o violão. Porque você vai ter aí teclado, enfim, assunto mais para frente. Mas a ideia é essa. Você vai imaginar o guitarrista no palco. O guitarrista está na esquerda, não está? Do palco ou na direita? Então imagina isso. Agora você imagina se tem duas guitarras na tua mix. Pô, os dois não tocam ali um do lado do outro. Um guitarrista fica na esquerda do palco e o outro guitarrista fica na direita. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma guitarra aqui, vai colocar totalmente para a esquerda, 75, 80 para a esquerda, e a outra guitarra 80% para a direita. Aí você vai ter um estéreo maneiro, porque uma guitarra vai estar de um lado e a outra de outro. Se você bota as duas todas no mesmo lado aqui, as duas, elas vão se embolar, tá? Mas antes você já fez o quê? Você já fez os cortes de frequência da atuação da guitarra na música. Você cortou os graves desnecessários, atenuou áreas desnecessárias, que nós vamos ver isso. E você ainda dividiu ela bem aqui no panorama. Pô, juntou com a bateria e o baixo, cara. Vai estar ali, ó, direitinho, ó, batendo nas caixas, sem embolar, você ouvindo tudo. Então é assim que se trabalha. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso. E nós vamos ter muita coisa pela frente. O curso é extenso, tá? Cada aula aqui é uma faculdade. O importante foi você ter aprendido que a gente começa o sistema inicial da mixagem. É esse que eu te ensinei aqui. Você colocar os instrumentos que estão ao lado primeiro, tá? Bumbo, prato e caixa sempre naturalmente tocam o tempo todo e um após o outro. Então eles começam primeiro. Depois você vai ver na bateria os tons. E outra coisa, quando você tem uma música com outros instrumentos, baixo, bateria, guitarra, teclados, enfim, metais, seja o que for, flauta ou o que tiver, primeira coisa que você vai mixar é a bateria, cara. Nunca comece pela guitarra. Vou começar o volume da guitarra. Não existe isso. Você deixa tudo que é instrumento em mute e trabalha a bateria. Quando você acabar a bateria, que ela estiver bem aqui, você vai passar para o baixo, tá? Porque baixo e bateria são a cozinha do resto, meu amigo. Então, se você mixar bem baixo e a bateria, com os cortes de frequência, com os volumes e panorama da bateria com baixo, cara, o que for entrando só vai acrescentando. Porque se um instrumento entrar com uma bateria mal mixada, você só tende a ir piorando, porque você vai ver que a guitarra não está batendo legal. Por quê?
Porque ela tá batendo de som com o volume do tom, tá batendo de frente com o volume do bumbo. E tá tudo, não tem nada definido. Porque você não equalizou, porque você não fez o panorama. Então, tem que ser primeiro a bateria. A bateria estando bem, cara, a chance de tudo ir bem é total, tá? Como está aqui. A bateria aqui está perfeita, ó. Vamos ouvir mais uma vez. Correto? Então eu vou ficando por aqui. Lembrando, coloca um após o outro. Naturalmente o bumbo, o prato, chimbal. Naturalmente esse aqui não tem, mas a maioria das baterias tem contratempo o tempo todo. Então você primeiro começa com esses três, tá? Mas começa aonde? No panorama. Olha para a bateria e faz o panorama dela primeiro total. Porque não adianta tu ir no volume primeiro. O volume tu vai primeiro em colocando todo mundo aqui nesse meio, por igual. Como ele começa por igual aqui no zero, você começa por igual aqui embaixo, tá? Diminui pela metade. Mas tá todo mundo por igual. Você não mexeu em nada de volume. Volume você mexe igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo que tem uma gangorra, um tá mais baixo do que o outro? Esse volume de você fazer essa parte de aumentar mais o tom um pouco, isso é após o panorama que você faz. Porque não adianta você fazer o volume primeiro, porque quando você fizer o panorama em terceiro, que é errado, esse panorama vai perder volume. Então não adianta você mexer. Você tem que ver primeiro a bateria, abrir ela igual eu abri aqui, ver quais são as peças que estão tocando nela, fazer o panorama delas com o visual da bateria igual ela estava aqui na frente. Ah, o surdo não é para ficar no meio, o surdo é para ficar lá no cantinho. Esse tom aqui, high, ele é para ficar onde? No meio? Não. Se ele está aqui no canto esquerdo da bateria, você vai jogar ele para a esquerda. Por isso que você tem uma amplitude sonora estéreo bem definida. Ok? Então, primeiro, bota a bateria quem entra uma ao lado da outra. Segundo, vem para a mesa de som, porque lá na área do trabalho, você fazendo mixagem por aqui, você não consegue ver todos os instrumentos ao mesmo tempo. E aqui no console você já consegue ver, tá? Você vê quem entra primeiro e quem não entra. Fica muito melhor para trabalhar. Depois que você fez isso, vem primeiro nos panoramas, faz os panoramas das peças. Depois, sim, com os volumes todos equivalentes aqui no meio por igual, você vem trabalhando primeiro os primeiros que entram. Não deixa todo mundo. Deixa só primeiro hi-hat, bumbo, hi-hat, caixa. Trabalhe o som entre os três, porque aí você já tem uma meia cozinha da bateria, para você depois ir inserindo os outros pratos, se tiver os tons que tiverem, fica muito mais fácil assim. A bateria é a cozinha da música inteira, e o bumbo, o hi-hat e a caixa é a cozinha da bateria inteira. Então você começando por esses três aqui primeiro, bumbo, prato e caixa, tentando com isso resolvido em termos de volume, cara, você acrescentando os tons que vem depois, você só vai vindo e dando toquezinho no volume. E trabalhar daquela forma como eu te falei também. Você pega só os tons aqui também, ó, não deixa tudo dessolado e ouve só os tons, ó. Para você trabalhar o volume entre eles também, porque eles são outra família separada aqui do bumbo, do hi-hat e da caixa. Então, são formas que você tem para mixar. Como você também pode pegar só o bumbo e ouvir o bumbo, que ele é uma base muito enérgica, junto com os tons, ó. Porque aí você de repente pode ter necessidade de abaixar um pouquinho o surdo aqui, se eu quiser, ó. Bota a caixa. O prato. Você note que quando começou o prato tava assim, ó. Ele chama prato de ataque, já é para isso mesmo, é para atacar. Então ele tava morto, ó. Eu vim aqui, ó.
Então não tenho mais nada a falar sobre isso. Finalizamos a parte da bateria, tá? A mixagem da bateria não é só isso. Ela envolve compressão após isso tudo que eu fiz aqui, tá? Ela envolve compressão e ela envolve também efeitos de reverb, tá? Mas antes de eu falar sobre o reverb e a compressão, antes de eu fazer a compressão e o reverb, eu precisava te dar essa mixagem básica primeiro de panorama e volume e da técnica também de como você começa a visualizar tudo que foi falado até aqui. Porque senão ia ficar um tutorial de 3 horas, tá? E eu primeiro preciso falar sobre esse cara aqui, tá? Que vai ficar melhor ainda a tua mixagem de bateria. A compressão ela muda a história da mixagem. Só isso que eu tenho para falar. Vou ficando por aqui. Até o próximo tutorial. Boa sorte aí, cara. E pega dentro dos estudos. Eu tenho certeza que eu procurei dar o máximo de mim nesse tutorial, que está começando agora a complicar, porque vai entrar aula de compressão. E nós vamos falar sobre voz, tá bom? No próximo tutorial.